Boa noite. Vamos aí para mais um vídeo do canal. Tudo bem? Vamos lá, vou bater um papozinho aí sobre advertência e suspensão disciplinar. Sabemos que muito corriqueiro no departamento de pessoal, sabemos que também suscita muita dúvida com relação à forma como se aplicar a advertência, forma como se aplicar a suspensão, certo? E isso nos leva a nos precaver da advertência para funcionário e da suspensão é a empresa se precaver para uma futura justa causa. Perfeito? Quanto aos detalhes que rodeiam uma advertência, uma suspensão, nós devemos tratar com certo cuidado alguns procedimentos antes de fornecer uma advertência nesse primeiro momento. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Advertência disciplinar, nós sabemos que faz parte do poder diretivo do empregador. Perfeito? Afinal, ele assume o risco do negócio e para isso ele tem que também ter esse poder de advertir o funcionário, esse poder de educar o funcionário. Porque senão, do que seria ele simplesmente assumir todo o risco se ele não pode manter a sua equipe dentro de uma linha de trabalho dele? Claro que nós temos que observar alguns pontos fundamentais, tanto na aplicação da advertência quanto na aplicação da suspensão. Nós temos que observar coisas básicas que nos norteiam a tomar a decisão correta. Nós temos que observar alguns princípios. O princípio da proteção do trabalhador. Nós temos que observar o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós temos que observar o princípio da continuidade da relação de emprego. São coisas básicas, mas que nos norteiam a tomarmos a decisão correta. O que eu quero dizer com isso é, em função da CLT não trazer a regra, como devemos aplicar essas duas formas de educar o trabalhador, que é tanto advertência como suspensão, a CLT não veio tratar nada disso, não veio dizer como devemos fazer, como devemos aplicar no dia a dia, ou seja, não existe regra. O que se deve imperar nisso aí é justamente o bom senso. E trabalhar com o bom senso quando envolve tanto advertência como suspensão, é nós termos ideias de que, antes de aplicá-las, devemos ter ali, utilizar a proporcionalidade. Utilizar, sim, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, ou seja, usar o bom senso. Usar advertência e suspensão de uma forma atualizada. Eu quero dizer, naquele momento em que ocorreu, como regra, claro que há exceções, aconteceu o fato, aconteceu a falta, nós devemos aplicar ali a advertência ou a suspensão. Perfeito? Então, saber utilizar de forma dosada, saber utilizar no momento certo, isso já é um ponto fundamental para que a gente possa seguir o caminho correto. Deixando claro que vocês não vão encontrar em momento algum, em local nenhum, regras quanto à aplicação. Perfeito? Ou seja, é comum nós aplicarmos advertência verbal, advertência por escrita e depois aplicar suspensões. Isso é um fato, isso é muito subjetivo na prática. O que nós temos que entender primeiro é isso, que não há regras. Eu posso simplesmente não dar uma advertência verbal e partir para uma advertência escrita. Eu posso simplesmente não dar nem verbal, nem dar em escrita e partir para uma suspensão. Assim como eu posso partir direto por uma justa causa. Ou seja, nós temos que analisar o contexto que levou àquela falta do empregado. É o contexto que nos vai remeter à decisão que nós devemos tomar.
da forma correta, levando sempre com base os princípios que eu mencionei no começo, certo? Mas essa dosagem, nós sabemos utilizar no momento certo, é fundamental. Principalmente, logo que acontece a falta do trabalhador, qual atitude que o empregador tem que tomar? Ele tem simplesmente, primeiramente, apurar os fatos, verificar o que foi que houve, conversar com o trabalhador, saber se é verdade, se não é verdade, e ele vai decidir se vai aplicar uma advertência escrita, verbal, ou se vai dar uma suspensão, certo? Bom senso é tudo nesse momento, porque esse papel é tão importante que ele pode levar, se nós não soubermos aplicar, nós podemos fazer com que o empregador tenha futuramente um processo trabalhista. Porque aquilo ali, se nós não soubermos aplicar, nós podemos ter ali danos morais. Nós podemos ter ali o quê? Até uma satisfação entre os colegas de trabalho, caso o empregador seja injusto. Então, agir com justiça nesse momento, tanto da advertência como da suspensão, é fundamental. Agir de cabeça fria é fundamental também. Ou seja, advertência e suspensão, ressaltando, não tem regras para elas. Não tem uma legislação que me diga que eu tenho que aplicar uma advertência, ou tenho que aplicar, aliás, uma advertência por escrito, ou duas advertências verbais, ou tenho que aplicar 3 advertências para dar uma suspensão, ou eu tenho que dar 3 suspensões para dar uma justa causa. Ou seja, isso vocês não vão encontrar em local nenhum. Isso é muito subjetivo, vai de cada empresa, certo? Quanto à questão, um detalhe interessante que nós devemos perceber, tanto na advertência como na suspensão, vamos imaginar que o empregador tenha 2 funcionários. E esses 2 funcionários, para que a gente possa entender, estou comentando justamente para que a gente possa entender como devemos aplicar a penalidade. Se o empregador tem 2 funcionários, todos 2 resolveram faltar por 3 dias. Vamos levar em consideração esse contexto. Todos 2 resolveram faltar por 3 dias ao trabalho. Na prática, nós devemos, isso ao mesmo tempo, inclusive. Imagina que um tem o hábito de faltar, tem 1 ano de casa na empresa e costuma faltar pelo menos uma vez a cada 2 meses. Enquanto que o outro funcionário tem 10 anos de empresa, sempre foi pontual, sempre foi correto no seu trabalho, sendo que ele resolveu faltar justamente nos mesmos dias que esse funcionário que tem 1 ano resolveu faltar também. Ou seja, todos os 2 faltaram 3 dias e no mesmo período. E a gente se pergunta, eu tenho que aplicar a mesma penalidade para aquele funcionário que tem 10 anos, que sempre foi pontual, sempre foi correto? Eu tenho que aplicar a mesma penalidade para aquele que falta a cada 2 meses, injustificadamente? É claro que não. A suspensão ou a advertência em situações que nem essa, cabe ao empregador dosar. Ele vai dizer, não é justo que eu aplique a mesma suspensão. Exemplo, vou dar uma suspensão de 3 dias para um funcionário ou 4 dias. Eu vou dar a mesma para o que tem 10 anos nesse contexto que eu comentei, para o mesmo que tem 1 ano? Não tem lógica. É por isso que a suspensão, como advertência, o que nos leva à aplicação dela é o bom senso. É utilizar ali o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, certo? Isso aí é fundamental, certo? Só uma pequena observação antes de a gente concluir o vídeo. Quanto à questão da atualidade da aplicação da pena, isso aí é relativo. O que a gente tem que levar em consideração como a atualidade da aplicação da pena é justamente o momento em que o empregador tem conhecimento do fato. Porque muitas das vezes é um fato que aconteceu há 6 meses, mas é uma situação que aconteceu há 6 meses, mas o empregador está apurando aquilo ali. Ele ainda vai verificar se realmente procede a informação ou não, e ele pode aplicar isso lá na frente, desde que ele tome as medidas
da forma correta. Ele haja com prudência, ele haja ali como, enfim, investigando a situação, fazendo uma sindicância antes de aplicar a advertência, que seja a suspensão ou até a justa causa. Certo? Nós temos que ter esse cuidado tão grande quanto a advertência e suspensão, como eu comentei. Não devemos esquecer que a empresa que fornece a advertência, a empresa que fornece a suspensão, ela tem que se preparar para uma justa causa, porque não teria outro sentido. Certo? Apesar de que nós sabemos que essas duas formas do poder diretivo do empregador, que é certo, iniciativa dele, nós sabemos que isso aí é importantíssimo o empregador, mas que nós devemos saber usar com prudência e com juízo. Ok? Fica a dica aí quando se tratamos de suspensões e advertência. Ok? Muito obrigado, curtam o vídeo aí, se inscrevam no canal. Boa noite.